que é o próximo assunto, um ponto importante para a gente destacar é a questão do escolher o ativo. Então, como faço para escolher o ativo? Poxa, a gente falou muito de dívidas, né? Dívidas nas primeiras lives. Não dá para você querer investir, seguir o passo a passo que a gente está falando aqui, se você ainda tem dívida. Então, lembra que nós falamos lá nas lives anteriores, o interessante é você eliminar as dívidas. Então, podemos conversar mais sobre isso em alguns outros fóruns, enfim. Mas o que a gente está falando a partir de agora em diante, desde a reserva de emergência e tipos de investimentos, é interessante que você já tenha passado a fase de dívidas, né? Então, agora nós vamos falar realmente de investimento. E aí, você tendo acesso a essas plataformas digitais do seu banco ou da sua corretora, a gente começa de fato a investir. E aí, quais são os pontos importantes para começar a investir na prática? Alguns pontos são taxas. Lembra que eu falei da informação? As pessoas têm muitas informações hoje, só que poucas usam de forma na prática, por medo, por receio. Então, a ideia é que você aplique esse conhecimento na prática. E para isso é importante você saber qual o tipo de investimento que você vai usar. Você precisa saber os tipos de taxa. Então, como eu disse, né, tem gente que aplica num determinado tipo de investimento porque o gerente do banco orientou, e daqui a pouco a taxa, quando a pessoa for sacar, pode ser que o imposto de renda vai dar 27,5%. Então, se você for sacar, vamos supor, reserva de emergência, a pessoa tem lá 50 mil na poupança ou na conta corrente. E aí 50 mil que está lá perdendo dinheiro, né, parado. Então, ainda que tenha a poupança tenha 6% ao ano, é muito abaixo do que ela conseguiria com quase todos os outros tipos de investimentos. Poxa, Thomas, mas eu tenho medo de perder porque os outros tipos de investimentos envolvem o risco. Tem em todos os tipos de investimento, até na própria poupança tem risco, né? Questão histórica do Brasil, décadas passadas, a gente sabe que o próprio governo pode chegar lá e congelar. Então, qual que é a grande sacada a partir de agora? É a diversificação. Então, você pode diversificar no Brasil ou em outros países. Você pode diversificar o tipo de investimento. Você pode investir em dólar, pode investir em real, pode investir em ouro, pode investir em documentos, fundos, papéis, enfim, tem uma gama de... E aí, para isso, pessoal, nós não vamos aqui explorar todos, muita coisa. Nós vamos dividir aqui em torno de 4, que é para, de uma forma bem abrangente, né, compartilhar com vocês, e que aí cada um comece a ter esse incômodo positivo e buscar aquilo que for melhor para você. Então, a grande sacada é diversificar, sabendo que muitos investimentos têm qual o tipo de investimento, qual o tipo de taxa que aquele investimento cobra, qual o prazo. Então, muitos investimentos, se você deixar, vou pegar aqui tipo Tesouro Direto, se você deixar por 6 meses, quando você for sacar, é um tipo de taxa que você paga, de imposto de maneira geral, que você vai pagar. Se você deixar por 2 anos, é um outro tipo, uma taxa mais reduzida. Se você deixar ele vencer o aniversário lá, Tesouro Direto, Selic, fixa aí para 2027, 2025, a taxa vai ser menor. Então, melhor que você saiba, quando você estiver investindo, qual tipo que você está investindo. Então essa é a grande sacada, e muitas vezes as pessoas estão indo por orientação de outras pessoas que, como o exemplo que eu gosto de usar muito, para bem ou mal, infelizmente é uma realidade. Os gerentes de bancos tradicionais orientam alguns investimentos que eles ganham a comissão deles. Então acaba a pessoa sendo prejudicada quando for sacar aquilo daqui a alguns meses. Se usar a reserva de emergência, por exemplo, e por algum motivo daqui 6 meses precisa sacar aquele dinheiro, vai estar pagando alta taxa de imposto, perdendo dinheiro de fato. Então, que de investimento não tem nada ali, ok? Então a grande sacada é você saber o tipo de imposto que está sendo cobrado naquele investimento que você vai realizar, o prazo, que aí tem uma certa relação, se esse dinheiro você pode deixar ele curto prazo, médio prazo, longo prazo, posso deixar aí para 5 anos, 10 anos, posso deixar para 2 anos, enfim, então o prazo é importante. E tem a ver com o prazo e com a liquidez também, porque a liquidez é aquilo que você tem aquela capacidade do dinheiro, de você receber o dinheiro. É o que, por exemplo, um imóvel hoje não tem uma liquidez tão boa,
né? Quem compra apartamento, por exemplo, ou casa, sabe que tem questão de documentação, no Brasil como um todo, dependendo da cidade, tem alguns impostos específicos, enfim, que não é um processo muito simples. Ele exige, né, desde documentação, desde pagamento de taxas, enfim. Então você comprar um imóvel no físico, e às vezes vai estar envolvendo, por exemplo, financiamento. E sendo que, ou até mesmo se você for lá e comprar um imóvel, um apartamento de, sei lá, 200 mil reais, né, você vai ter toda uma documentação a ser feita, enfim. E para você vender esse imóvel, a mesma coisa. E o que é a liquidez? A liquidez é você vender ele, você toma a decisão de que você precisa vender ele hoje, né, quinta-feira, e quando que você vai conseguir ter esses 200 mil na sua mão, de fato. Então você tomou a decisão de vender um apartamento hoje, não necessariamente você consegue vendê-lo amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Então não é uma liquidez tão ágil, né? E alguns investimentos a gente tem essa liquidez bem melhor. Por exemplo, boa parte dos investimentos, né, dos tipos de investimentos que a gente vai falar aqui agora, você pode emitir a ordem de venda agora e ter o investimento, o dinheiro na sua conta daqui 3 dias úteis. Então é uma liquidez relativamente boa, ok? Então essa é a grande sacada, você conhecer essas características, basicamente tipo de impostos, prazo, liquidez e o custo-benefício em relação aos recebíveis. Tem investimento que vai te dar um retorno imediato, daqui 15 dias, daqui um mês. Tem outros investimentos que vai demorar um pouco mais, vai ser semestral ou anual. Então, essas sacadas nós vamos falar agora sobre alguns tipos de investimento. Beleza, pessoal?